motivo para você querer tanto uma coisa é porque no futuro ela já é sua. No futuro ela já existe, minha gente. Eu penso muito sobre esses assuntos e eu sei que não é todo mundo que compartilha a mesma opinião que eu, não é todo mundo que acredita na mesma coisa que eu, e tá tudo bem, porque cada pessoa tem as suas crenças, cada pessoa acredita e vê a vida de uma forma, e o bom é isso, é porque cada pessoa tem a sua própria interpretação de tudo, né? Eu anotei aqui, ó, algumas coisas que eu queria falar para vocês nesse vídeo para eu não me perder, porque são coisas realmente importantes, tá? Sobre justamente, e vamos por etapas, tá? Sobre justamente esse assunto, sobre você querer uma coisa e você querer tanto, que é porque no futuro ela já é sua. Para mim, o tempo não é linear. O que é o tempo linear? O tempo linear é o passado, presente e futuro. Para mim, o passado, o presente e o futuro está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, os seus desejos, os seus sonhos, as coisas que você quer já aconteceram. Então, em alguma parte do momento, isso que você está almejando, isso que você está querendo, já aconteceu, já é seu. Por isso que você tem esse desejo tão grande no seu coração. Por isso que você quer tanto que isso aconteça. Porque isso já aconteceu em alguma parte do tempo. E o universo, você, o seu eu interior, aquele eu maior que existe dentro de você, está se movendo, está fazendo com que tudo se mova para que isso aconteça. Então, na minha interpretação, com vários livros que eu já li, com várias coisas que eu já vi, isso acontece porque já está acontecendo em alguma parte do tempo. E como o tempo não é linear, o universo tem que se mover para que o futuro se realize, para o que está acontecendo aconteça realmente, entenderam? Então, em alguma parte do tempo, você já tem a casa que você quer, você já tem as coisas que você sonha. E esse processo que você está passando é para que isso se realize. Uma coisa que eu acho importantíssima, que inclusive eu anotei aqui na primeira linha, é você entender que você não é uma vítima da vida, você entender que você não é uma vítima do tempo. O que acontece muito é a gente olhar para a nossa história e para a nossa vida e nos sentirmos coitados. Ah, eu sou coitadinha, porque isso aconteceu comigo. A gente não é vítima. Tudo é um processo e tudo é para nossa evolução. Acreditem, eu sei do que eu estou falando, porque eu já passei várias situações que eu poderia me colocar no lugar de vítima. Só que aí eu tomo as rédeas da minha vida, eu tomo as rédeas da situação e eu sei muito bem quem eu sou, eu sei muito bem qual é o meu lugar. Eu não sou vítima das circunstâncias nem de nada. É muito difícil, principalmente quando a gente não nasceu em uma família rica, quando a gente não nasceu em uma família estruturada, as coisas serem fácil. Pelo contrário, é difícil, eu sei o quanto é complicado, porque cada conquista da minha vida foi com o suor do meu rosto. Eu sei muito bem o quanto é difícil você sozinho batalhar por as coisas que você quer. Mas mesmo assim, a gente não tem que se colocar no lugar de vítima da vida, porque a gente não é. A gente tem que saber do nosso valor e da nossa importância, saber o quanto você foi forte para passar por tudo que passou, o quanto você foi guerreiro, o quanto você se esforçou. E saber o seu valor, principalmente isso. Saber o quanto você é importante, o quanto você faz diferença na vida das pessoas, na sua vida. Você tem que ter essa noção do quão precioso você é. Essa lista aqui que eu fiz é para você ter a noção de quem você é, de como eu me descobri e de como eu tive essas interpretações que eu tenho hoje sobre a vida. Como eu disse a vocês, eu li vários livros e um livro que me ajudou demais foi a continuação do Segredo, que o Segredo tem um box, né? Como eu já disse a vocês em outros vídeos. Mas eu li O Maior Segredo. E depois que eu li O Maior Segredo, mudou várias interpretações sobre vários assuntos que, assim, eu ficava, meu Deus, eu sempre achei que era desse jeito, mas eu não sabia colocar em palavras. Então, depois desse livro abriu a minha mente de uma forma muito preciosa. O Maior Segredo, Como se tornar sobrenatural, O Poder do Pensamento Positivo. Tem vários livros que ajudam você a abrir esse pensamento. Inclusive, a meditação é maravilhosa para que você consiga se encontrar mais e saber o seu valor. Uma coisa importantíssima também, a vida é como você acredita que ela é. Então, se você se faz de vítima, a vida vai lhe colocar sempre nessa posição de vítima. Se você se faz de forte, a vida sempre vai lhe botar
neste lugar de pessoa forte. Se você vê a vida como uma vida pesada, como uma vida difícil, como uma vida negativa, a sua vida vai ser assim. Se você colocar a sua vida como uma vida positiva, como uma pessoa que sempre conquista tudo que quer, como a vida é bonita, então a vida vai ser desse jeito, porque o universo sempre confirma o que está dentro de você. Então a vida é como você acredita que ela é. Se você achar que ela é fácil, ela é fácil. Se você achar que é difícil, ela é difícil. Simples assim, não tem jeito, tudo vai de como você acredita. É uma coisa que é muito importante você ter para que você consiga conquistar todos os seus objetivos. É você ter em mente exatamente o que é que você quer, detalhadamente, do jeito que você quer. Como é que você quer? Você sonha com casa. Como é essa casa? Que cor é essa casa? Quantos cômodos tem? Você sonha com carro. Qual é a marca desse carro? Qual é a cor desse carro? O que esse carro precisa ter para que lhe agrade? A partir do momento que você tem um objetivo definido, fica muito mais fácil você saber por onde começar para chegar nele. Então, primeira coisa, você tem que parar e dizer, peraí, o que é que eu sonho? O que é que eu realmente quero? Qual é o desejo que está no meu coração? Porque é esse desejo que está lá no futuro acontecendo e que você precisa traçar esse caminho para chegar lá. Ele já está acontecendo, mas você tem que ter a consciência de o que é que você quer. Aí entra talvez uma meditação. Talvez vocês precisem parar e dizer assim, eu vou meditar em prol disso, para eu descobrir o que realmente meu coração deseja. Porque são esses desejos ardentes que acontecem. Então você vai parar, vai anotar ali, você vai listar direitinho o que é que você quer e quais os caminhos possíveis você precisa fazer para chegar nele. Lembrando que o como não é o nosso papel. A gente só precisa tomar ações inspiradas para que aquilo realmente aconteça, tá? Outra coisa também, não vamos pintar a vida como um mar de rosas. Todos nós temos nossos desafios, todos nós temos as coisas que a gente precisa enfrentar, todos nós temos coisas que a gente precisa curar. Então a vida não vai ser a vida inteira sem desafios, a vida não vai ser só um doce, sabe? Vai ter os seus desafios porque a gente precisa evoluir. Então é natural que a gente passe por situações que vão desafiar a gente. Tem hora que a gente vai querer desistir, tem hora que a gente vai querer chorar, tem hora que a gente não vai querer ficar com ninguém, tem hora que a gente não vai querer conversar, mas a gente tem que ser forte. Como eu disse anteriormente, a gente tem que saber o nosso valor, a gente tem que saber da nossa força, a gente tem que saber que a gente consegue pra gente poder continuar, tá? Outra coisa importantérrima, não sentir as críticas e os comentários das pessoas. Eu sei que por mais que a gente diga que não se importe com os comentários de alguém, tem algumas pessoas na nossa vida que quando faz um comentário dói, incomoda, a gente fica pensativo, será que isso é pra mim mesmo? Ah, porque tal pessoa falou que isso não é pra mim. Ah, porque tal pessoa mandou eu reavaliar. Você, novamente, tem que ter claro o que é que você quer. A partir do momento que você tem claro o que é que você quer, você não vai dar ouvidos para ninguém. Você tem que, fechar a sua boca, não falar nada dos seus sonhos. Ninguém precisa saber de nada, só você precisa saber. Se você conquistar alguma coisa, isso vai afetar a vida de outras pessoas ou vai afetar a sua vida. Então é importante que quem saiba, você tem que realizar. Você não precisa contar nada da sua vida para ninguém. Às vezes a gente acha que deve uma satisfação. Eu devo satisfação da minha vida, dos meus sonhos, dos meus objetivos. As pessoas precisam saber o que é que eu tô sonhando. Ninguém precisa saber, não. O que é que você tá sonhando? Ninguém precisa saber. Só quem precisa saber é você, porque você é o único e total interessado que vai se beneficiar com isso. Tudo bem que tem pessoas que quando a gente cresce, vão junto com a gente, que são nossos filhos, nosso marido, se for a esposa de vocês. Então tem aquelas pessoas que vão junto com a gente, mas primeiro você traça o caminho e depois você vai e conta. Não precisa contar, minha gente, é ficar calado. Eu sei que é difícil, mas a pessoa tem que ficar calado. Você tem também que se alinhar com você. Você tem que saber quem você é, o seu lugar, isso aqui eu já falei, né? Você tem que saber quem você é, o seu lugar, você tem que se alinhar com você mesmo, ficar em paz, ficar tranquilo. Eu sei que em muitas situações é muito difícil a gente ficar tranquilo. Eu sei, porque minha vida também tem os seus desafios e tem coisa que a gente olha assim e diz, meu Deus, como é que eu vou ficar tranquila nisso? Mas a vida é assim. Você tem que sempre estar alinhado com você mesmo, saber que as coisas são passageiras, tá?
tá? E que você não precisa se preocupar, porque o universo está conspirando ao seu favor. A gente não precisa e não deve culpar ninguém por as nossas vitórias e derrotas. É tudo a nossa responsabilidade. Se você fez uma coisa e a coisa deu certo, foi sua responsabilidade. Mas se você está em um lugar onde não está do jeito que você quer, onde as coisas não estão do jeito que você quer, foi sua responsabilidade, foi você que se colocou nessa situação. Como eu disse anteriormente, ninguém é vítima da vida. Se você está em uma situação, se você está em uma posição, foi você que se colocou nela. Então você levanta a sua cabecinha e sai dessa situação, porque também é sua responsabilidade lhe tirar dela. Então, como foi a sua responsabilidade você entrar, é sua responsabilidade sair dessa situação também. Então a gente não pode esperar, uma pessoa vai vir, vai me salvar. Eu vou depositar todas as minhas esperanças em tal pessoa, porque ela vai me tirar disso. Não, é sua responsabilidade. Você entrou, você sai. Então tenham isso na sua mente, tenham isso que é você por você. Não colocar sua esperança e nem os seus sonhos depositados em ninguém, porque as outras pessoas frustram a gente. Então é você. Você tem que ter total responsabilidade por seus sonhos, por suas vitórias e seus fracassos. Então se tem uma situação na sua vida, tenham isso. Foi eu que me coloquei nisso e eu que vou sair. Se você ganhou, eu que tive essa vitória, foi responsabilidade minha, eu consegui alcançar isso que eu queria. E também é muito mais gostoso quando a gente consegue realizar uma coisa que a gente quer, né? A pobreza é um estado mental. A partir do momento que você tem uma mente pobre, a sua vida é pobre. A partir do momento que você tem uma mentalidade rica, a sua vida é rica. Então, assim, não é que eu vou fazer 1 milhão de dívidas e sair esbanjando um dinheiro que eu nem tenho. Não é isso. Nos detalhes. Usar um sabonete que você gosta, tomar um Danone que você gosta, assistir um filme que você gosta, fazer coisas que façam você se sentir rica, que façam você se sentir bem, que façam você se sentir melhor, se sentir diferente. Você só vai saber se vai dar certo se você tentar. É impossível você saber se uma coisa vai dar certo ou errado se você ficar aí só imaginando. Você só vai saber se vai dar certo se você der a cara a tapa, se você for pra frente, o máximo que você vai conseguir é um sim ou não. Se der certo, maravilha. Se não der certo, você ganhar experiência. Mas a partir do momento que você tem aquele sonho ardente, você não tem a opção de dar errado. Com a persistência, com a constância, você vai sim conseguir. Uma vez eu vi falando uma história sobre o Thomas Edison e falou que ele tentou 10 mil vezes antes de conseguir realizar uma das invenções dele. 10 mil vezes ele tentou e errou 10 mil vezes até ter um acerto, até ele acertar. Então a gente tem a mania de fazer uma coisa 1 ou 2 vezes e dar errado e a gente não correr atrás mais. Então isso também aconteceu comigo na minha loja. No começo era muito difícil. Eu não tinha clientes e eu dizia, meu Deus, como é que eu vou vender? Como é que vai acontecer? E as coisas foram fluindo porque eu persisti, eu continuei. Então, tudo é a persistência e a constância. Você só vai saber se você tentar, mas com a persistência e a constância, em algum momento vai acontecer. Eu falei isso no vídeo sobre o meu trabalho dos sonhos, mas eu vou falar aqui novamente. Para mim, a loja dar errado não era uma opção. Eu só ia parar quando ela desse certo. E eu não parei. E hoje, graças a Deus, ela dá certo, ela dá lucro. Então, eu sabia o que era que eu queria. E o não era uma opção para mim. Entenderam? Eu acreditei em mim quando mais ninguém acreditou. Quando todo mundo dizia, isso não é para você. Isso não vai dar certo. Isso em várias situações. Eu acreditei em mim. Porque a maior pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. Ninguém precisa acreditar em você. É você que tem que acreditar em você. Errar faz parte desse processo. É natural que quando você não sabe fazer uma coisa, você cometa erros fazendo aquela coisa, porque ninguém nasceu sabendo nada. Então, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui. Os meus primeiros vídeos foram mais ruins. Com o passar do tempo tá melhorando, não tá 100%, não tá 100%. Mas errar faz parte do processo. Se apaixonem pelo processo. Cada errinho vai fazer você acertar cada vez mais e mais em todas as coisas que você tentar fazer. Você tem que entender que você tem potencial para fazer tudo que você quiser. Tudo que você se propõe a fazer, tudo e todo sonho que nasceu dentro do seu coração é porque você tem esse potencial para fazer, tá? Esse sonho já aconteceu, esse sonho já é seu, como eu falei no vídeo, anotei aqui. Aprenda a dominar
as suas emoções. Você tem que saber dominar, você tem que ter domínio próprio das suas emoções. Porque como eu falei pra vocês aqui, tem coisas que não vai ser fácil, tem coisas que vai ser muito difícil, que você vai ficar assim, eu não vou conseguir, você vai se colocar pra baixo, porque a nossa mente às vezes é sabotadora, ela quer lhe trazer de volta pra um lugar onde você tá acomodado, ela não quer lhe tirar da zona de conforto. Então assim, você tem que ter o domínio das suas emoções e não deixar qualquer situação lhe abalar. O que acontece muito é que muitas vezes a gente tá frustrado, a gente tá aperreado, a gente tá desesperado com alguma situação e não consegue dormir. Minha gente, tem que ter controle. Tem que ter controle emocional. Você tem que dominar, entender que não é o seu corpo que domina a sua mente. É a sua mente que domina o seu corpo. Então você, olha, tá estressado com alguma coisa, chegou a horinha de dormir, fecha o olhinho, limpa a mente, esquece de tudo. Eu sei que é muito fácil a gente falar de fora da situação, mas a gente tem que ter domínio do que a gente está sentindo, para que a gente consiga encontrar a solução melhor para todas as situações. Os grandes líderes têm domínio próprio. Todo mundo que tem dinheiro, todo mundo que já chegou onde você está querendo chegar, tem o domínio próprio das suas emoções. É importantíssimo que a gente tenha esse domínio. Você tem que saber que você merece, você tem que saber que você é merecedor, porque o que continuando que tinha parado, às vezes a nossa mente faz a gente pensar que a gente não é capaz de realizar muitas coisas, porque a gente não é merecedor, a gente olha assim para uma coisa que a gente quer e falar, eu acho que eu não mereço isso, e às vezes a gente nem pronuncia isso, mas fala inconscientemente, ali no nosso coração, que a gente não merece, a gente acha que não merece, mas a gente é merecedor sim, a gente veio para esse mundo. Entendam que vocês são capazes de realizar, então tenham tudo isso que eu falei para vocês em mente. Saibam do valor de vocês, saibam que tudo que vocês sonham já aconteceu em alguma parte do tempo, que vocês são capazes. Eu espero que cada palavrinha que eu falei nesse vídeo tenha entrado na mente de vocês e que faça alguma diferença realmente na vida de vocês, tá? Me contem as experiências de vocês, me falem o que acharam do vídeo, tá? Deixa o like, se inscrevam aí no canal e compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, tá? Até o próximo vídeo.